Parabéns para você que se considera militante e jura de pé juntinho que o seu textão vai salvar o mundo enchendo o saco de uma pessoa de cada vez. Mas não vai. E sabe por quê? Porque você é o que nós chamamos de massa de manobra. O que acontece é que hoje nós vemos uma guerra, vemos e vivemos uma guerra de narrativas. E essas narrativas, elas têm o único intuito de manter o povo se degladiando entre si, para que o povo não consiga observar quem é o seu real inimigo, o Estado. Tem uma máquina, há um poder por trás de tudo isso. E é esse poder quem está manipulando as massas para que o povo continue brigando entre si e não olhe para cima. Não veja as cordinhas dos marionetes. Eu sou uma bruxa que fala sobre magia e ocultismo. Eu não posso me dar ao luxo de vir aqui hastear bandeiras e brigar por pautas de forma equivocada. Eu tenho as minhas lutas, eu tenho as minhas pautas, mas eu convivo em uma sociedade. E eu sei que se essas lutas não forem abordadas de forma estratégica, eu vou perder. E todos que estão comigo perdem também. Meu conteúdo, ele é feito para uma minúscula porcentagem da população que está desperta ou que tem potencial para o despertar. O meu conteúdo não é para a massa. A massa não é capaz de compreender o meu conteúdo. Infelizmente, eu gostaria que fosse, mas não é. A grande massa não vai entender o que eu estou falando nesse vídeo e não vai entender a proposta do meu perfil. Mas esse 1%, que não é a ovelha, é o lobo, esse 1% vai compreender as minhas palavras. E é para esse 1% que eu faço conteúdo. Enquanto vocês adotam políticos de estimação e ficam nessa polarização absurda de direita versus esquerda, lavando os pés do Bolsonaro ou chamando o Lula de pai, enquanto nós continuamos aqui, eles continuam sugando toda a nossa vitalidade. Eles continuam pegando o nosso dinheiro. Eles continuam fazendo o que bem entendem conosco. Gente, o poder emana do povo. É tudo nosso. O político que tá lá, ele tá lá para administrar o país, mas o país é nosso. Quando alguém assume um partido, é como se entrasse para um time. Automaticamente ele tem torcida a favor e contra. E aí tudo que ele fizer lá dentro, de absurdo, por mais absurdo que seja, a torcida a favor vai passar pano. E qualquer coisa que ele fizer, mesmo que seja certo, a torcida adversária vai criticar. E a gente não anda. E a gente não evolui. E ótimo, pra eles isso tá ótimo. Ou vocês acham mesmo que eles são rivais, tá? Então você já sabe que politicamente você é um manipulado, né? Já sabe que você não decide nada realmente. Você tá escolhendo só quem vai te controlar, mas ambos trabalham pro mesmo sistema. Conseguiu entender? Beleza, vamos pra próxima. Por que vocês enfiaram na cabeça que lutar por diversidade é automaticamente perseguir o preto, perseguir o branco? Vocês querem igualdade ou revanchismo? Eu sei que o sonho do oprimido é oprimir. Eu sei que é satisfatório estar em ambientes, em meios, em contextos em que eu, por ser preta, tenho o direito de estar e o branco não. É gostoso sentir que dessa vez eu sou a prioridade. É gostoso, mas isso vai levar a gente pra onde? É pra gente sair do lugar ou é pra gente continuar correndo atrás do próprio rabo? Porque até então estamos correndo atrás do próprio rabo. Ah, porque a leitura sobre racismo, a leitura racial no Brasil é feita de forma diferente, por isso que a gente não leva em consideração a gota de sangue. Se a pessoa é lida socialmente como branca, então ela é branca, e se ela é lida socialmente como parda, então ela é parda. Primeiro que no Brasil o que vale oficialmente é a autodeclaração. Já começa por aí. Depois, que não é justo. Não é justo. Simplesmente não é justo olhar para uma pessoa de pele clara e deduzir que a vida dela é mais fácil que a minha, porque a pele dela é clara. Eu quis trazer um exemplo de como isso não é real. Na prática, isso não é real. O meu filho que tem pele clara e olho claro, embora ele tenha todos os traços negroides e tenha o cabelo crespo, ele não tem uma vida facilitada. Porque a vida dele, ele é pobre e tem todas as mazelas de ser pobre num país como o Brasil. Por quê? Porque os antepassados dele todinhos se fuderam com todos os preconceitos possíveis. Temos indígenas, temos pretos, temos tudo que você puder imaginar na nossa família. Então ele sofreu com tudo isso. Hoje ele vive o peso de todo o preconceito que os antepassados dele viveram. Vocês entendem? Não foi possível estruturar uma estrada linda e próspera para ele. Não foi, porque lá atrás o povo estava tentando sobreviver. Como é que a minha avó, que foi pegar no laço, como é que meu pai, que foi um homem preto, como é que esse povo ia construir uma grande riqueza para o meu filho agora poder se considerar privilegiado? Ah, mas em algum momento ele vai ter algum privilégio por ser branco. Vai, assim como em algum momento alguém vai ter um privilégio por ser preto. A gente está lutando por essa igualdade. E já é real, isso já acontece, já existem contextos em que a pessoa preta é privilegiada também por ser preta. E tá tudo bem. Sabe o que não tá tudo bem? Ficarmos nos degladiando. Ok exaltar um, diminuir o outro não. Nenhuma forma de preconceito é válida. Vocês acham que sim, porque vocês têm N justificativas imaginárias para trazer à tona quando vocês são preconceituosos, mas não.
Nenhum preconceito é válido. A forma de fazer essa leitura está equivocada. Ela não é justa. Mas ela é muito útil para o Estado para nos manter brigando entre nós mesmos. Eu trouxe aqui os dados do IBGE para vocês perceberem como são manipulados, tá? Vamos lá. IBGE de 2022, que é o mais recente que nós temos, pelo menos foi o mais recente que eu encontrei. Segundo essa pesquisa, 43,5% da população brasileira é constituída de pessoas brancas, que se declaram brancas. É gente pra caramba. Olha isso, nós somos minoria. Não somos minoria. 43,5% da população se declara branca, enquanto que 45,3% se declara pardo, 10,2% se declara como preto, 8,8% se declara como indígena e 0,4% se declara como amarela. Só os pardos sozinhos, já ultrapassam o número de pessoas brancas. Imagine se juntar pardo com pessoas pretas, com pessoas indígenas e com pessoas amarelas. O branco é a minoria. Mas sabe por que você nunca vai entender isso? Porque quando tem uma manchete, uma notícia, quando tentam passar informação, eles manipulam esses dados. Eles nunca vão colocar dessa forma. Sem falar que quando é interessante, o pardo sai da história. Aí se você vem aqui falar qualquer coisa sobre religião de matriz africana, aparece alguém para falar que você não tem direito porque você não é preto. Mas aí se você vai para qualquer lado perto de um racista, ele também vai te rechaçar porque você não é branco. Vocês conseguem entender que nós estamos brigando um contra os outros? Ou ainda não ficou claro? O pardo é descendente de africano, mas dependendo do contexto que ele tá, ele sofre racismo do próprio preto. E aí, como é que a gente faz? Aí a gente vai, por exemplo, no Vale, que eu adoro falar do Vale. Se você é bissexual, você é invisibilizado. Se você for não binário, você é invisibilizado. Se você for uma mulher trans, você vai sofrer transfobia dentro do próprio Vale. Tá todo mundo brigando porque quer determinar padrões e estereótipos e blá blá blá, para que a sociedade valide essas pessoas. Vocês não vão ser validados por essas pessoas, pela sociedade. A sociedade ainda é constituída, na maioria, por cristãos e conservadores. Isso ainda é a maioria. Então eles não vão validar vocês. Sabe onde vocês precisam se fortalecer? Dentro do próprio vale. Sabe por que isso não vai acontecer? Porque vocês estão brigando entre si. Porque o gay afeminado é desprezado pelo gay que não é afeminado. Porque a gay gorda, ela é tratada que nem lixo. Vamos falar de religião, que é outro tópico sensível. Ainda somos minoria. Cristianismo ainda tá disparado aí, apesar de que caiu muito. Como é que eu posso conceber ficar aqui atacando qualquer pessoa que se diga bruxa cristã? Ai, bruxa cristã não existe. Ai, bruxa cristã estuda história. Ai, bruxa cristã... Tá, eu não concordo com o termo bruxaria cristã, eu não concordo com essa visão, portanto eu não vou trazer isso pra minha vida. Não serei bruxa cristã. Agora, será que eu posso usar o meu tempo precioso, que eu devo usar o meu tempo precioso pra ficar atacando a pessoa que se diz bruxa e cristã, enquanto tem candomblecista sendo transfóbico? Ai, branco no voodoo. Ai, tem um branco praticando voodoo. Será que eu tenho tempo? Será que eu devo gastar energia implicando com uma pessoa branca que até então não fez mal pra ninguém, só porque ela está em uma religião de matriz africana? Enquanto, bem no meio da Umbanda, eu encontro pais de santos sendo extremamente misóginos. Será que é por aí? Mas será, gente? E não é minoria, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de pastor pedófilo, são casos isolados, não é todo pastor que é pedófilo. Eu sei que a gente gosta de colocar a coisa, o pior cenário possível para falar mal do cristianismo, mas não é uma realidade. Agora, quando a gente fala de pai de santo, babalorixá, babalaô, misógino e transfóbico, ai, meus amigos, não é exatamente uma minoria, tá? Não é exatamente uma minoria. Quando um cristão tem uma fala machista, todo mundo rebate. Por que quando alguém de matriz africana tem uma fala machista, a gente fala que é tradição? E aí nós ficamos lutando uns contra os outros, enfraquecendo o ocultismo, fortalecendo o cristianismo, brigando por coisas inúteis. Deixa, a pessoa estava no cristianismo, ela está saindo, ela está se considerando bruxa cristã, abraça. Traz essa pessoa para o paganismo, traz essa pessoa para o ocultismo, mostra a liberdade que nós temos, mostra o conhecimento que nós podemos proporcionar, abraça essa pessoa, ela está em fase de transição. Ai, a pessoa falou que é boiceta, falou que é não binária e eu não consigo entender. Você não precisa entender, você precisa respeitar. Abraça essa pessoa, traz ela pro nosso meio, traz ela pro nosso mundo, deixa ela se entender. Respeita o processo do outro. Ai, ela é mulher trans e eu sou candomblessista e eu não aprendi assim, então evolui. Evolui porque religião, espiritualidade ela é viva. A espiritualidade está em constante transformação.
A espiritualidade está em constante movimento, ela evolui. As religiões podem evoluir sem perder a sua essência espiritual. Só vai atrapalhar no financeiro, tá? Só vai atrapalhar no ego do sacerdote. Então vocês entendem por que eu não posso ficar aqui balançando bandeirinha de pauta? Porque vocês não sabem lutar, vocês estão sendo manipulados. Toda vez que vocês se unem para brigar entre espiritualidade livre e religião, vocês estão enfraquecendo o ocultismo. Vocês estão abalando as estruturas da espiritualidade. Vocês fortalecem o povo cristão, tá? Não está embranquecendo a Umbanda, está capitalizando. A religião de matriz africana não está sendo embranquecida, está sendo capitalizada. As mudanças não estão sendo feitas para atender o branco, porque ninguém está ligando de agradar branco, não. As mudanças estão sendo feitas porque as pessoas querem mais dinheiro. Agora você está militando ou só sendo manipulado?